Gente, não sei se todo mundo lembra de todo mundo, né? Eu sou Daiane, eu participo pouco aqui das reuniões por conta do horário, é um horário que eu estou em aula, então acaba que eu participo pouco aqui dos horários. Mas eu participei do projeto LGPD, junto com uma galera muito boa, e aí hoje o objetivo é que a gente apresente para todo mundo, para que vocês também conheçam, né, essa empreitada aí, que é uma coisa que tem que acontecer. Não tem escolha. Todo mundo tem que implantar LGPD. E eu acho que a New School acabou, estamos adiantados com esse processo. Gostaria que tivesse mais. Mas se a gente pensar em prazo, essas coisas, eu vejo que a gente está bem adiantado. Bernadette, obrigada por compartilhar. Pode passar, por favor. Então, afinal, o que é LGPD, né? LGPD, a sigla significa Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei, ela tem o número 13.709 de 2018. É uma lei que foi sancionada em 2018 e que ela entra em vigor agora em agosto de 2021, aonde ela vai regulamentar os dados que nós utilizamos. Então, todos os nossos dados que ficam espalhados por todo lugar que a gente passa. Então, sempre que a gente vai utilizar alguma coisa, a gente deixa ali um dado nosso. Ou seja, o meu nome, ou seja, o meu sobrenome, ou seja, o meu CPF, ou seja, o meu endereço. Qualquer coisa que me caracterize é um dado. Ou qualquer coisa que passe alguma informação sobre mim é um dado. Então, isso são dados pessoais e essa lei, que é a LGPD, ela vem para regulamentar isso. E as empresas, todo mundo vai ter que adotar para poder cuidar da forma que a LGPD prevê sobre esses dados, ok? Se ficar confuso alguma coisa, podem ficar bem à vontade para perguntar. Eu quero que seja uma conversa mesmo, tá? Então, qual foi o objetivo que nós tivemos no nosso projeto? O objetivo é que agora, com a repaginada do app, que nós fizemos aí o lançamento, é que a gente já estabelecesse e implantasse essas novas diretrizes que tangem o uso dos nossos dados pessoais. Então, é para temos que seguir para poder estar de acordo com o que prevê a lei e o que nossa lei rege. E a New School, a gente já queria ter implantado isso, mas aí a gente está andando com o processo, no meu ponto de vista, está rápido, porque muita empresa nem começou a fazer isso ainda. Em que caso é validada? É válida, perdão. Em que caso a LGPD ela é válida? Ela é válida em tudo que for coleta de dados. Então, quando a gente entra na internet para preencher alguma coisa, para fazer algum cadastro, isso a LGPD é válida. Quando a gente preenche uma ficha, também tem LGPD. Quando são coletados os nossos dados em aplicativo, também tem LGPD. Então, em tudo que a gente fornecer dado, essa lei, ela é um caso que é válida para a lei ser praticada, ser regida. Ok? Pode passar, Bernadette, por favor. E quem irá fiscalizar? Já que é uma lei, vai ter uma fiscalização, as empresas vão seguir, quem é que vai acompanhar? Como é que a gente vai saber se está sendo praticado o que está estabelecido, o que a lei manda ou não? Então, foi criado, com a implantação da lei, com a validação, foi criado também o ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele irá fiscalizar e acompanhar se tudo está sendo cumprido de acordo com o que a lei prevê. E ele também irá sancionar medidas quando necessário. Então, se ele identificar que uma empresa que faz coleta de dados não está praticando a lei, ele também irá aplicar sanções, se for o caso naquele momento, tá? E quais serão as penalizações? As penalizações, elas são muitas. Eu lembro que quando a gente começou a estudar LGPD,
Só o que trazia nas nossas pesquisas era a multa, que é uma multa absurda, absurda sim, é válida, mas é absurda. São 50 50 milhões. milhões por infração. A cada vez que uma empresa cometer uma infração, expôs um dado, identificou uma pessoa, não está seguindo de acordo com o que a LGPD prevê, ela pode ser multada em 2% do seu faturamento, que é limitado até 50 milhões. E não é, por exemplo, eu armazenei sem a Daiane ter autorizado o nome completo dela e o CPF dela. Isso é uma infração e a empresa será multada 2 vezes, ok? Também cabe as advertências. Essas advertências, elas podem ser temporárias e até a adoção da medida. Então, eu vou te advertir e vou estabelecer um prazo para que você cumpra aquilo ali que você não está cumprindo. Pode ter também a multa, né? Como eu falei para vocês, são 2 tipos de multa. A multa simples, que é até 2% do faturamento e se limita até 50%, 50 50%, milhões. 50 milhões, e tem a multa diária. Essa multa diária, ela não pode ultrapassar o valor também de 50 milhões. Aí é estabelecida também pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Tem a proibição. Daiane, desculpa te interromper. Sim, sim, Só sim. que você falou ali do faturamento, é 2% do faturamento mensal? 2% Diário? do faturamento mensal da empresa, Ah, tá. Beleza, porque obrigada. ela se limita a 50 milhões, né? Então, se fosse um faturamento acima disso, tipo, diário, ia ser, algumas empresas não conseguiriam, empresas de porte menor, por exemplo. Entendi. Obrigada. De nada. Em caso de infração, também pode ter a publicação dessa infração. Então, pode ser divulgado que aquela empresa cometeu uma infração e vai ser publicado. Também pode ter o bloqueio. Esse bloqueio, ele é em relação ao uso de banco de dados. Então, vai bloquear o banco de dados daquela empresa que cometeu a infração. Também tem a suspensão. A suspensão, pode ser praticada de 2 formas. A parcial temporária, que é no caso que eu vou bloquear, suspender temporariamente o uso do banco de dados, e tem a suspensão da atividade do tratamento de dados. E tem também a proibição. Essa proibição, ela vai proibir a empresa a trabalhar com aquilo que for coleta de dado pessoal. Então, é uma coisa muito séria. A NPD, ela tem várias formas ali de penalizações, né? Então, ela vai dando oportunidade para que a empresa vai se adequando. Mas não se adequou, por exemplo, vamos supor a New School. A New School foi advertida várias vezes. E não se adequando à lei, ela pode perder o direito de recolher algum dado pessoal, ok? Suposições, viu? Oi? Suposições. Suposições. Pode passar, Bernadette, por favor. Gente, essa era a minha contribuição. É que a gente fez um apanhado aí do que é a LGPD. Caso alguém queira acrescentar ou perguntar, pode ficar bem à vontade. Tá, eu vou pegar e continuar. A gente tem algumas etapas que algumas pessoas vão falar, tá? Porque meio que a gente dividiu assim. Eu não lembro se sou eu que falo agora, mas eu creio que sim, tá? Sim, é você. Só que quando eu chegar na parte de alguém, me avise. Aí o que acontece? A gente teve essa demanda de se adequar à LGPD, né? Porque a LGPD ela já era para estar vigente do ano passado. Só que aí ela foi adiada para agosto desse ano, se eu não me engano. E, e aí a gente foi partir para as etapas de pesquisa, de entender tudo que é sobre a LGPD, né? Então a gente decidiu realizar algumas pesquisas com jovens e responsáveis para entender qual é a relação de ambos em questão de comportamento de dados. Por que jovens e responsáveis? Porque é nosso público, né? A gente
leva educação de qualidade para os jovens de periferia, né? Então, como eles são nosso público-alvo, como eles são nossas pessoas, a gente tinha que entender um pouquinho. E aí, como tem dentro do nosso público pessoas com menores de 13 anos, e aí a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entende que toda pessoa menor de 13 anos ela tem que ter uma autorização pelo responsável, então a gente tinha que fazer essa pesquisa inicial, tá? E aí a gente, na etapa de pesquisa, a gente fez o Desk Research, a gente fez algumas entrevistas, a gente fez análise de competidores, algumas empresas que já estão trabalhando e já têm algo implementado de LGPD e autorizações de dados, uns plus and deltas, que é o que tem de bom, o que tem de ruim, e aí a gente categorizou tudo, tá? A gente pode passar aí, Berna. Aí, nesse processo de research, a gente conseguiu coletar algumas informações muito importantes para o projeto, tipo, muito mesmo. Nas conversas com os entrevistados, a gente entendeu quais são os dados que eles não confiam dar, por que eles não confiam também disponibilizar seus dados. Muitos dos pais, eles não confiam porque não tem informação de como os dados são tratados, os dados, se eles são, como é que eles são utilizados, para quem que eles são mandados e por aí vai, tá? E aí, até uma das informações importantes que teve aí, CPF, endereço, são informações que todo responsável ele não gostaria de compartilhar, tá? Mas, é claro que isso implica em outras coisas, porque ele não é informado, porque ele não sabe como é que funciona. Pode passar, Berna. Agora é o colega MV. Vamos embora. Obrigada. Oi, gente, boa noite. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Isis. E complementando, né, o que o MV falou, vou contar para vocês como é que foi essa parte da pesquisa, como a gente chegou nesses dados que ele mostrou aí, baseado na minha experiência, né, na parte que eu contribuí. Bom, primeiro, não sei se é o caso aqui de todo mundo, mas no nosso time, quando a gente recebeu essa demanda, né, LGPD era algo que a gente já tinha ouvido falar, tinha mais ou menos uma noção do que era, mas que ninguém tinha muito conhecimento para já aplicar no projeto. Então, a primeira coisa que a gente fez foi optar por uma desk research para poder entender um pouco mais sobre o que era LGPD de fato, e a gente estudou bastante também sobre o artigo 14 da lei, que é o que trata justamente desse uso de dados de adolescentes e crianças também, né, no nosso caso, mas focado em adolescentes. E aí a gente encontrou algumas coisas que foram bem importantes, que a gente se preocupou também em aplicar, né, durante todo o processo, como, por exemplo, pensar como que essas pessoas que estão fornecendo esses dados, elas estão recebendo essa informação, para que meus dados estão sendo usados, como que eles estão sendo armazenados. Essa é uma das coisas, né, que trata esse artigo. Outra questão também é a necessidade dessa autorização, nesse caso, né, de menores, por pelo menos um dos pais ou dos responsáveis legais pela criança ou pelo adolescente. E tem um ponto também que eu achei interessante trazer aqui para compartilhar, que é algo que, na verdade, é um questionamento, né, de muitas empresas, não só da New School, que é como a gente pode assegurar que esses dados eles estão sendo, de fato, fornecidos e autorizados pelo responsável, sendo que está sendo tratado no meio digital, né? Inclusive, com as pesquisas, uma das coisas que a gente buscou entender foi como que funciona, né, no dia a dia essa relação entre pais, responsáveis e filhos, tratando da questão da confiança, muitas vezes, da conversa. Pode passar, por favor, Bernadette. Uma coisa que eu esqueci, se puder voltar, por favor, Berna. Vocês estão vendo uma imagem aí, uma outra referência que a gente já procurou desde o começo foi a visual, né? Como iria se comportar na tela de forma, pensando assim nas boas práticas, como as informações iam ser passadas para os usuários. Então, aí tem algumas referências que estão
de fato aplicadas, né, nas telas que vocês vão ver daqui a pouco, mas essa é uma imagem do site Design 2021, que a gente usou bastante também nessa questão de boas práticas, né, para desenvolvimento das telas posteriormente. Pode passar agora, por favor. E aí, depois que a gente já tinha essas informações, a gente tinha entendido o que a gente precisava buscar, né, de informação, e a gente fez a estrutura de dois roteiros de pesquisas, um para ser feito com esses jovens e a outra com os responsáveis. Tinha tópicos diferentes, né, mas os pontos principais nos dois casos foi a gente entender como que era o conhecimento dessa questão dos dados por parte tanto dos filhos quanto dos pais, como eu tinha falado, né, como que é esse relacionamento deles no dia a dia, se tratando dessa conversa sobre dados que são disponibilizados na internet, e também a confiança e o comportamento em relação a esse fornecimento de dados, o que eles pensam sobre isso, se eles, como o MV mostrou, né, naquele gráfico, se eles se importam, se eles confiam em fornecer esses dados, e a gente viu que sim, essa era uma questão que eles têm bastante preocupação. Pode passar, por favor, Bernadette. Aí eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente encontrou, né, com essas entrevistas, acho que depois o Marcos vai complementar. Bom, os responsáveis se preocupam, como eu falei, né, independente de situação social, eles têm essa preocupação em estar observando, estar monitorando o que os filhos acessam, quais são os aplicativos que eles usam, tem preocupação, como todos os pais também, né? Além da questão dos dados, muitos se preocupam na exposição desses jovens. Quais são os jogos que eles costumam baixar, quais são os aplicativos, e os dados pessoais a gente viu que são um ponto bem crítico naquele gráfico lá que o MV falou. Uma das coisas que mais se preocupam é a informação de dados como CPF, endereço, são coisas que é uma preocupação também em relação à fraude, né? Apesar de se preocuparem, nem todos eles entendem muito bem como esses dados são usados. A gente perguntou, né, para os entrevistados como eles achavam que esses dados eram usados. Muitos responderam que acreditavam que eram vendidos para outras empresas. Alguns também não sabiam, afirmaram que não sabiam para que era pedido, de que forma era usado. Marcos, você quer complementar essa parte? Sim. Isso foi bem usado no fluxo em si, no UI e tudo mais. E tem a questão também, como a Isis falou, que apesar de se preocuparem, todos os pais responderam que se preocupam, né, com o monitoramento e tudo mais, mas poucos deles, apenas um dos entrevistados respondeu que realmente faz esse monitoramento, que realmente consegue monitorar o que o filho está, o filho, né, tá acessando e tudo mais. Ninguém tem certeza de que os dados estão seguros, então ninguém respondeu com convicção, né, se os dados realmente estão sendo seguros, o que vai acontecer com esses dados quando ele fornecer um e-mail, telefone, algum dado até mais sensível para aquela empresa. E também um ponto importante, por conta, inclusive, da LGPD, de mencionarem isso, né, que a gente precisa meio que assumir essa responsabilidade do menor e tudo mais. Muitos menores usam e-mail falso, mudam a idade para acessar conteúdo. Acho que todo mundo, a gente meio que sabe disso, mas a gente precisa pensar a respeito e tudo mais, né? Então, teve entrevista também com os menores, e eles também responderam que eles, às vezes, quando querem jogar um joguinho, alguma coisa assim, eles mesmos mudam a idade para acessar o conteúdo ali. Mas é isso, pode passar. Daí, se quiser falar.
A gente fez também uma análise de competidores, como a MV tinha falado, né, para pegar referências baseadas em empresas que já praticam essa questão da LGPD. E aí, Bernadette, pode passar, por favor? Eu queria mostrar A gente fez uma análise tanto de plus e deltas, quanto também uma parte detalhada. Então, a gente foi descrevendo algumas coisas que a gente achou positivo e também que não era legal. A pesquisa foi feita em grupo, né? E a parte que eu pesquisei, assim, uma das coisas que eu achei bem interessante foi a forma como o YouTube Kids trata essa questão dos dados, logo de início, assim, porque quando a pessoa vai baixar, ela já precisa informar se ela é um pai ou se ela é o adolescente, né? E aí, uma das informações, são poucas informações que são pedidas, mas uma é a data de nascimento. Só que, ao mesmo tempo, já fica bem claro para o usuário para que isso vai ser usado. Isso foi uma coisa também que a gente usou bastante como referência nas nossas telas, né, que foi deixar essa informação disponibilizada e de fácil entendimento também, né? Daqui a pouco acho que a Mai vai falar sobre a adaptação também para a linguagem da quebrada, e que também ajuda, né, pensando na New School, nesse entendimento de leis que a gente sabe que geralmente são difíceis de entender, são textos muito grandes, complexos, e aí essas empresas, uma das que eu achei bem legal foi o YouTube Kids, que trata isso de uma forma bem estruturada, assim, e bem tranquila, né, a linguagem. Pode passar, por favor, Bernardo. Antes, só mencionando, na tela de análise de competidor, todas as empresas analisadas, elas confirmam quais dados são coletados, que são dados básicos, como e-mail, às vezes idade, dados não considerados como críticos, solicitação de pais responsáveis, duas das empresas fazem isso, a solicitação, enfim, de um responsável para autorizar o adolescente a acessar aquele conteúdo. E teve algo que a gente achou interessante também, que é essas informações sobre não consentir com o uso de dados e quais são as consequências, porque poderia muito bem, tipo, se eu tenho controle dos dados, eu posso não consentir e continuar usando o aplicativo, ok. Mas qual que seria o impacto disso na minha experiência com aquele aplicativo? E na pesquisa, nenhuma das três empresas realmente fez uso disso, né? Não informou quais seriam as consequências de não consentir com os dados e tudo mais. E também as empresas não pedem dados sensíveis. A partir da idade, ali, solicitação de endereço, hábitos de consumo, etnia, convicção religiosa, opinião política, todos esses dados, nenhuma das empresas realmente coletam para uso no aplicativo. O que reafirma a pesquisa as entrevistas sobre a preocupação dos usuários em fornecer informações mais sensíveis, porque realmente a gente não sabe o que vai acontecer com isso. O dado vai ser repassado por outras empresas, ele pode ser vendido, uma coisa bem nebulosa. Então, a gente percebeu isso, que todas as empresas evitam esses dados mais sensíveis. Só isso mesmo, pode passar. Chegou a parte que mais me orgulha e que mais me lembra do meu sofrimento com a LGPD. A aplicação e implementação. Quando a gente, depois de realizar todas as pesquisas, categorizar todos os dados, e depois que já tínhamos um pouquinho mais de conhecimento do que se tratava a LGPD, chegou a parte da gente implementar a parte da nossa central LGPD. Então, a gente tem esse nome, Central LGPD, aonde ali vai constar várias informações sobre a parte de proteção de dados, a parte de como nós utilizamos, armazenamos, compartilhamos, o que você pode fazer com os seus dados, se você autoriza, se você não autoriza.
Então, é a parte que nós pensamos exatamente tudo que nós vivenciamos dentro das entrevistas, que nós estudamos e encontramos nas referências que nós fizemos, né? Então, a gente fez essa aplicação. Foi o momento que a gente, em especial, eu e o MV, conseguimos construir como é que seria essa nossa LGPD, pensando em tudo que foi levantado. Então, tudo que a pesquisa trouxe de informação, o pai vai querer fornecer autorização para o filho entrar no nosso app, e aí, a partir disso, surgiu ali a nossa central, onde vai conter todas as informações e todos os fluxos a respeito da LGPD. Uma coisa que eu queria ter falado anteriormente, e acabou que eu esqueci, é que a LGPD, ela tem uma referência na lei europeia, que é muito bem aplicada, e é uma lei que o mundo inteiro segue, né, por ser países que prestam serviços para o mundo inteiro. Então, essa é a referência da nossa lei nacional, do nosso país. Pode passar, Berna. Agora é a Mai. É a Mai ou a Nai? Amiga, pode falar, por favor. Tá, sem problema. Nessa etapa, como eu tinha comentado para vocês, a LGPD está o tempo inteiro falando da proteção de dados, né? Então, nós achamos interessante trazer para vocês aqui uma parte que nós chamamos de gerenciamento de dados. A lei prevê que você, usuário, que eu, usuário, posso fazer o que eu quiser com a minha lei, com o meu dado, perdão. Eu posso permitir o uso do meu dado, eu posso permitir que você compartilhe ou você não compartilhe, eu posso permitir que você exponha ou você não exponha, eu posso ter acesso a baixar, eu posso ter acesso a excluir ao momento que eu quiser. Então, é a nossa parte da LGPD, da nossa central, onde o usuário ele tem total acesso aos seus dados. Tanto acesso quanto a tomada de decisão do que vai ser feito dele. E aí nós colocamos aqui como exemplo para vocês, eu não vou falar muito dos textos, que aí depois a Mai vai entrar na linguagem, tá? A gente colocou a primeira tela como uso dos meus dados, que eu vou dizer para o usuário como a New School está usando os dados dele. Eu tenho que informar para ele que na hora que ele entra e ele cadastra o e-mail dele, que ele cadastra o nome dele, como é que a gente vai usar esses dados? Então, eu vou informá-lo de como será armazenado, eu vou informar de todas as informações que ele está preenchendo ali, ou no cadastro, ou na hora que ele completa um cadastro, eu vou estar dizendo para ele por que ele está informando aquilo dali e o que eu, New School, vou fazer com aquilo dali. E, além disso, tem as permissões. Essa tela de permissões, sabe quando a gente baixa um aplicativo e esse aplicativo sempre pede para a gente acessar a sua galeria, acessar a sua câmera, acessar seus contatos? Então, a gente também colocou essa tela de permissões, porque o nosso usuário, ele tem que permitir se eu vou ou não acessar. Hoje, a New School acessa só a galeria. O objetivo que quando a gente for aumentando, for crescendo, a gente tenha acesso a outras coisas também, até porque farão sentido ter acesso a outras coisas. Mas se eu, Daiane, usuária, não permitir, a New School não pode usar, não pode acessar. Aqui a gente colocou, está repetido 3 vezes, porque hoje a gente acessa só a galeria. Então, aqui é para demonstrar que no futuro pode ter outras permissões, outros acessos. Tem também a tela de minhas informações. Aqui, essa tela, nós pensamos, ela vai trazer tudo que nós temos hoje no nosso banco de dados a respeito das suas informações e aonde essas informações foram coletadas. Então, elas foram coletadas lá na hora do cadastro ou elas foram coletadas no segundo momento? Então, aqui vai ter que eu autorizei o meu nome, que eu autorizei o meu apelido, que eu autorizei o uso do meu WhatsApp, o uso do meu e-mail, o uso da minha data de nascimento. Então, eu estou autorizando os meus dados pessoais, as informações que me caracterizam.
E tem a tela de gerenciar meus dados, que ali você pode excluir. A partir do momento que você excluir, nós, New School, não podemos mais utilizar os seus dados, ou você pode baixar os seus dados. Eu quero baixar aqui os meus dados para ver o que eu compartilhei, o que eu permiti que a New School acesse, que a New School use. Então, esse é um pedacinho do nosso fluxo da central LGPD. Tem mais informações, tem mais telas, está lá no Figma, caso alguém tenha interesse em olhar, pode ficar à vontade. E caso queira perguntar também, pode ficar à vontade. Pode passar, Berna, por favor. Estou mó íntima já chamando de Berna. Tem que falar algo antes, assim, da pesquisa para o processo de criação de tela, a gente teve um processo de ideação, de jornada, de wireframe, por aí vai, que a gente não colocou dentro da apresentação, mas sim houve, só não foi necessário colocar dentro da apresentação, tá? Mas só avisando que houve todo esse processo, que as telas não surgiram do além, tá? Sim, todas as telas, elas foram baseadas nas experiências e nas informações que nós coletamos, né? Nós utilizamos as 3 empresas que a Isis comentou, eu não vou fazer esforço para lembrar, porque eu não vou mais lembrar disso, nessa altura do campeonato. Mas nós também, para chegar nas nossas telas, nós utilizamos também outras referências. Eu utilizei muito o Facebook. Por exemplo, vai chegar um momento aí mais para frente que a gente utilizou muito como o Facebook, que hoje atende uma lei, que é a lei europeia, pratica hoje essa questão de proteção de dados, né? Então, sim, foi uma caminhada, vamos dizer assim. Na hora que a gente estava ali trabalhando com todos os dados, a gente estava trabalhando ali com o surgimento de insights, as possibilidades, como é que isso seria para a realidade do nosso usuário, que isso também é uma questão muito específica. O nosso público, a nossa persona, é uma coisa que tem que ser muito pensada. Então, a nossa central, ela tem que ter essa pegada também, que tem que ser preocupada ali com a nossa persona, né? Então, isso tudo foi pensado, isso tudo foi trabalhado, isso tudo foi aplicado ali nos nossos fluxos. Deus queira que seja melhorado com o nosso teste de usabilidade, né? Pode passar, Bé. Chegou a fazer login no Facebook, ver como que eles fazem o feedback para... Sim. Se colocar menor de idade, como que eles fazem esse feedback, não fica tão claro às vezes. A gente observou que no Google, Facebook, Adobe, todos eles a gente tem que consentir com a lei europeia. São 3 checkboxes, às vezes. Ser consciente com a lei europeia, consciente com a lei regional, no caso nosso, a lei de LGPD e tal, e a política de dados e privacidade, que a gente também colocou ali no anterior. A gente inseriu 2 práticas, dividimos em tópicos. Nossa intenção também era reduzir um pouco esse texto. A gente tentou todo o texto, né? Às vezes tinha texto jurídico e tudo mais. A gente tentava enxugar o máximo possível e deixar o mais claro possível. Então, a gente dividiu em tópicos, colocou botãozinhos de voltar ao topo, porque realmente é uma parte que a gente tem preguiça, né? Porque, poxa, sei lá, 20 colagens de texto, ninguém vai conseguir ler isso. E não vai ter tempo também, né? Tipo, a gente está buscando um outro objetivo. Mas se caso alguém queira, caso existe... Assim, esse é o intuito, né? Que as pessoas saibam quais dados estão sendo usados, o que ela está consentindo ali, ela possa, tipo, ela consiga ter usabilidade suficiente para alcançar esse objetivo. Aí, com os informativos, com legendas para evitar cliques desnecessários, tipo, a pessoa não vai precisar clicar ali para abrir uma tela para entender o que ela precisa abrir, o que ela precisava, o que era aquilo, o que era aquele item do menu. Então, para ficar bem claro, para o usuário não ter esse desgaste, às vezes, em pequenos momentos e acabar perdendo ali o foco dele. E na turma anterior também tinha uma questão falando sobre o que acontece com os dados da pessoa, porque eu também tinha essa curiosidade, poxa, né? De acordo com ela, na primeira lâmina, de acordo com ela, a gente pode compartilhar, tratar, difundir, transferir, inclusive para outros países. Então a gente reduziu, mas é muita coisa, né? A gente pode tratar os dados, compartilhar esses dados com outras empresas, com outras
compartilhar de uma forma ampla, difundir, transferir, inclusive, para outros países. Então, essa seria a resposta para os pais que estavam em dúvida ali. Então, temos que preocupar também. Não, só isso, pode passar. Mari, mais, quiserem falar a respeito do curso de autorização? Nayara? Então, aqui, seguindo o problema, né, das menores de 13 anos, enfim, eu tentei, numa das nossas reuniões, eu tentei criar um Facebook mentindo a minha idade, tipo, alegando que eu tinha 12 anos. Deu um erro lá, tentei de novo, o Facebook simplesmente me deu um bloco, falando que eu não podia, né, fazer o cadastro. Tendo esse conhecimento que qualquer pessoa que tenha menos de 13 anos pode, enfim, mentir a idade para tentar acessar o aplicativo, que é algo que acontece muito, né? Vamos ser sinceros, que é algo que acontece demais. A gente criou esse fluxo de autorização para menores, que é aquela questão dos responsáveis, o menor acessar o aplicativo de boas, suave na nave, né? E aqui, essa parte aqui do seu responsável aqui, a gente ia colocar a questão do e-mail, não a confirmação do celular. A gente ia fazer um código para enviar via e-mail. Só que o que acontece? Como a gente tratando de pessoas que, enfim, periféricas, e nem todo mundo tem acesso ao e-mail, mas tem acesso ao celular e o SMS, então a gente preferiu fazer o código via SMS. Daí, depois que o responsável legal fazer fazer a validação do código, aí vai seguir para o cadastro. Acho que é bem isso, porque isso aqui, na verdade, é a conclusão de toda a pesquisa, de tudo, entendeu? Aí eu acho que não sei, tá tudo certo. Ou tá faltando alguma coisa para falar? Eu queria só reforçar uma informação. Esse fluxo de menores, a LGPD, ela prevê que a gente trata como menor os jovens a partir de 13 anos. Então, os menores de 13 anos, o pai tem que autorizar o compartilhamento de dados dele, tá? Berna, faltou a tela 12. Se você puder voltar, eu agradeço. É a tela de boas práticas. Não está aparecendo? Isso. Marcos ou Isis, quer falar? Ou alguém? Então, foram essas... Se quiser falar um pouco também, Isis. Mas... Então, como eu tinha comentado antes, a gente buscou desde o comecinho trazer essas referências de boas práticas, que de forma visual, né? Como a gente pode mostrar para a pessoa, com boa usabilidade, o que ela está acessando. Como eu falei, às vezes a lei é algo que não é muito simples de entender, e aí essas caixinhas cinzas que vocês estão vendo, por exemplo, são as tooltips, né, que indicam para que esses dados estão sendo usados, o que vai ser guardado. Tem uma outra parte também que uma das tooltips de forma rápida, né, informação assim, bem sintetizada do que é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela aparece também lá no menu lateral, ali, embaixo ali de indicar app, antes da pessoa abrir a informação, ela já tem esse conhecimento prévio para poder já estar ciente do que se trata. E basicamente é isso. A gente procurou trazer, como a Dai falou também, esse controle, né, do usuário, saber o que ele está armazenando, o que ele quer ou não armazenar, o que ele quer excluir, e muito baseado nessas referências. Infelizmente, acabei
não colocando aí, né, imagens para vocês verem alguns exemplos, mas é basicamente isso que eu falei. Não sei se alguém quer complementar mais alguma coisa que eu possa ter esquecido. Eu vou O puxar a tela importante aqui, que eu né? achei. Isso. Deixa eu só puxar a tela aqui. Obrigado, Beth. É que ficou faltando uma pequena coisa. Tem algumas páginas dentro do Figma, acho que está todo mundo conseguindo ver as telas, né? Tem algumas Sim. páginas, assim, teve algumas funcionalidades que a gente colocou, como a parte de compartilhamento, que é para onde que a gente manda os dados, que a gente realmente informa para o usuário quais são os dados. Aqui são 3, só por exemplo, tá? Por enquanto é só semear que a gente compartilha os dados do jovem da periferia. A questão de como é feito o armazenamento, como é que é criptografado, como é que os dados deles são usados, como é que são gerenciados, e um fale conosco, né? Que é um fale com a gente, que é do jeito que a galera de periferia gosta, né? E para a galera falar um pouquinho sobre se tem alguma dúvida, entrar em contato com a empresa, porque isso também faz parte da lei, tá? A lei tem que dar um canal de comunicação com a pessoa, com a empresa, para ela, sei lá, tirar dúvida, fazer requisição ou qualquer outra coisa, tá? Mas eu creio que é isso. A LGPD é um assunto muito... Você queria falar mais alguma coisa, Dai? Eu gostaria de voltar em 2 pontos. Esse Fale com a gente, a LGPD prevê que tem que ser uma pessoa do jurídico da empresa, então é uma pessoa que tenha o conhecimento da lei e que consiga explicar exatamente tudo o que está acontecendo, e voltar um pouquinho ali em boas práticas, que eu achei muito importante nas nossas reuniões, que a gente foi fazendo as boas práticas, não tanto só como as referências, mas com o que a gente achava chato fazer na internet e a nossa vivência também de aplicativos. E isso foi o que contribuiu para a gente acrescentar ali nas boas práticas. Aí a Mayara vai fazer a finalização da nossa apresentação, caso você não tenha nada a acrescentar, MV. Não, para mim tá tranquilo. Pode Oi, seguir, Mai. pessoal. Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Eu sou a Mai e eu entrei bem no meio, né, do processo da LGPD, e como o app todo é na linguagem de quebrada, na linguagem periférica, a LGPD também foi pensada nisso, né? Então, eu com a ajuda dos colegas, eu coloquei todos os textos na linguagem de quebrada, né? Porque é importante para um jovem periférico essa referência, para ele se sentir representado, até porque a LGPD, esse assunto, para um jovem periférico, é totalmente surreal, assim, a pessoa não vai saber o que é. Na real, às vezes, muitos deles não vão nem ler, sabe, sobre isso. Então, para trazer mais, para eles ficarem mais atraídos por isso, a gente também pensou em colocar nessa linguagem, né? A New School, ela quer democratizar isso, né? Então, tipo, para esses jovens realmente se sentir representado, e é isso. Foi lindo demais ter participado do LGPD. E é isso. Não sei mais o que eu posso acrescentar. Então, isso é importante também para que todo mundo entenda que a LGPD vai ser uma feature muito cobrada agora daqui para frente, tá? Ainda mais que a gente está chegando no meio do ano e em agosto, teoricamente, as empresas já têm que estar adequadas, senão vai rolar muita multa, né? E é importante vocês saberem do assunto, como é que a gente fez, quais etapas que a gente passou, porque assim como hoje muitas vagas elas procuram design system, procuram o que está meio na modinha, o que é urgente, LGPD vai vir sim em algumas vagas, tá? Conhecimento sobre LGPD, já ter feito alguma coisa com a LGPD, por aí vai, porque realmente vai ser um diferencial na minha visão, tá? Vamos ver se vai acontecer, não sei, mas é algo importante para todo mundo saber. E é isso. Eu tenho muito a agradecer ao time de até compartilhar a tela aqui, né? Ao time que fez a LGPD desde o início.
teve algumas pessoas que não estão aqui, como o Cid. O Cid, ele acabou tendo alguns problemas pessoais, aí conseguiu um emprego na área também, mas o trabalho do Cid, da Isis e do Leandro foi sensacional na parte de research, tá? Eles fizeram tudo, e aí no meio do caminho entrou a Daiane, já no momento das entrevistas ali, e essa parte de research já foi muito importante, porque a gente se baseou tudo em todos os dados que a gente conseguiu, que foi muita coisa, tá? E aí a gente passou para o time que, depois da Daiane, pegou como o X também, fez toda a parte de wireframe, ideação e por aí vai. E aí chegou a Mayara, o Marcos, o Alcides para ajudar na questão de UI, e a Nayara também, tá? Então, esse time foi sensacional nessa entrega. Agora falta só o teste de habilidade para a gente ver se está tudo conforme a gente acha que deveria estar, né? Mas vamos fazer o teste e se bora, passar isso para implementação. E é isso, galera. Sobre a LGPD, creio que nós terminamos. Se alguém Lindo tiver alguma demais. Marcos, só pode falar. quanto tempo levou desde o começo o processo? Aí, Desde pesquisa deixa eu até ver. agora? Eu realmente não faço ideia. Tu lembra, Isis, mais ou menos? Tem uma coisa também. Desculpa, não consegui entender a pergunta, falhou aqui para mim. De quanto tempo que levou para a gente fazer a construção da LGPD? Olha, a gente começou mesmo as pesquisas foi em janeiro. A gente teve algumas questões, né, que acabaram bloqueando um pouquinho o andamento, aí acabou que demorou mais do que o planejado. Mas, assim, como o time de design ele é muito alinhado com o que vai acontecer dentro da empresa em si, empresa entre aspas, né? Startup social, a gente já sabia dessa demanda, a gente já veio fazendo esse desenho, e aí a gente prioriza muito qualidade aqui, tá? Não a correria. E como é um projeto social, qualidade realmente importa, passar pelas etapas importam para que todo mundo fixe tudo na cabeça, tá? Então, acho que 3 meses foi um tempo bom para todo mundo que não estava como full time aqui, um projeto sensacional. Muito bom. Obrigada. E é isso. Mai, tu quer falar alguma coisinha sobre Dia das Mães aí que vai rolar? Sim, pode ser. Então, gente, eu fui convidada, né? Na verdade, eu apresentei o meu projeto que chama Maternidade Surreal. Eu passei por algumas dificuldades, né? Porque eu sou mãe solo, então eu resolvi fazer esse Maternidade Surreal na quarentena, né? E porque estava muito difícil para mim me conectar com outras mães, enfim. E aí eu fiz esse projeto, deu muito certo, apresentei para o JP, ele gostou muito, e aí a equipe do marketing entrou em contato comigo para a gente poder fazer uma programação de Dia das Mães assim o mês inteiro. Então, toda quinta-feira do mês de maio vão rolar umas lives com várias mães periféricas, né? Algumas artistas, empreendedoras, enfim, vai ser uma programação bem legal. E aí o teaser vai sair nas próximas semanas e eu quero geral compartilhando aí com as mães, com mães jovens que vocês conheçam e estejam nas lives para poder engajar a New School. E é isso, galera. Show. É isso. Pode falar, Marcos. Maravilhosa. Nossa, boa. Ótimo. Bem legal, mas Iniciativa. Parabéns. Valeu. Foi algo que a Maia até chegou, quando ela chegou na New School, ela falou que tinha um projeto bacana sobre mães e tal. Eu falei, velho, e na New School, a gente trata a New School como dono, todo mundo. Tipo, eu tenho um projeto que eu acho bacana, dá um salve no JP, ele é uma pessoa super aberta, tipo, apoia tudo que realmente vai levar algo de bom para a periferia em si, não somente para o jovem. Sim, exatamente. A gente apoia em tudo. E é o que eu falo, se vocês tiverem alguma ideia, acho que isso aqui é bacana trazer para a New School, sei lá. Algumas pessoas estão na New School para querer crescer mais, algumas estão para ensinar, né? E quem achar, eu acho que seria bacana ter um projeto que eu vejo em todo lugar, que seria bacana a gente estudar aqui, ver, sair do outro lado, a gente ataca. O importante aqui é o conhecimento de todo mundo e que todo mundo tem algo em troca, né?
É isso. Isso aí, é isso. Vamos que vamos. Agora, Gente, pode falar. desculpa. Hoje nós tínhamos combinado de falar sobre usabilidade, mas nós já estamos em reunião há 1 hora. Eu não sei se todo mundo tem disponibilidade, como vocês querem fazer. MV, por favor. Então, depende do pessoal. Depende muito do pessoal. E se o assunto vai durar a aula, né? Então, eu tô arrumando as malas porque agora eu tô voando pra Zona Leste. Então, agora eu não consigo. Mas eu quero muito, muito, muito estar na reunião de teste de usabilidade. Aí eu não sei como que vocês vão querer fazer. Se a grande maioria tiver disponibilidade hoje, aí depois dá, e você me passa as informações. Sem problema. Pode ser? Claro. Eu tinha pensado em fazer, tipo, um cronograma. A gente rascunhou algumas ações que a gente precisa fazer e tal. Seria mapear as perguntas, fazer o roteirinho certinho, ver a questão dos usuários que foram... Enfim, a gente foi atrás e tal. Fazer meio que um cronograma para que a gente tenha a noção geral, sabe? Mas a gente pode fazer e ir compartilhando as datas e tal. Sim, pode ser. Eu toco tudo. Fechou. Pessoal, eu não vou poder por algumas questões minhas, né? Estou numa fase de adaptação do trabalho e tal. Eu não vou poder estar participando, então eu vou sair aqui, mas queria agradecer a todo mundo que estava aí hoje. Foi bem legal compartilhar aí com vocês a experiência. Obrigada, Isis. Sensacional. Parabéns. Valeu, só não, viu, Isis? Pode deixar, só uma fase mesmo. Até logo, gente. Até Barachu. Então, eu acho que, tipo, a parte... Igual a gente já teve uma dinâmica na reunião passada para meio que deixar pré-definido alguns cenários, eu acho que a gente só podia, tipo, retomar isso aí e ver se vai dar para a gente fazer tudo, se é possível tudo que foi lá ou não. E a partir disso já dividir as equipes, porque eu acredito que, como é negócio voluntário e tal, tem gente que trabalha, só pode de noite, então a gente pode dividir em grupos e cada um pega uma demanda e assim pode ir ocorrendo, cada um trabalhando no horário que for melhor, sabe? Um grupo. Pode ser. Inclusive, eu acho que essa proposta do Alcides facilita, porque aí não fica todo mundo amarrado, entendeu? Vai fazendo cada um no seu tempo. Então, porque um não pode ir num horário, o outro não pode ir no outro. Então, vai dividir em quantos times? Um time para criar cenários? Então, nós outro para fazer o protótipo. No Quantum X é bom ter uma pessoa, né? E outro também para já ir montando equipe, porque coletando, né, as pessoas que vão participar. Recrutamento. Recrutar, eu posso ficar na parte de recrutamento, se vocês quiserem. A Bé, ela falou que tinha já uma lista, né? Tem, vou te colocar lá no grupo. Tem um grupo do WhatsApp já, com algumas pessoas, vou te pôr lá. Certo, porque aí com a coisa assim... Porque, eu tô a todo momento com pessoas periféricas, né? Então, tipo... Pra mim tá tranquilão. Só você, então, você vai poder fazer o teste de usabilidade, tipo, ao vivo, até... Ao vivo e as cores. Posso até filmar, se vocês quiserem. Se tu for fazer ele ao vivo, se tu realmente conhecer o pessoal de perto e tal, e ver que não tem nenhum risco de Covid e etc., dá pra gente usar, sem ser o Quantum-X, dá pra utilizar o Figma Mirror, e aí dá pra ser feito no celular da pessoa, né? No teu celular, assim. Sim, e aí, beleza. Você gravar a tela, a pessoa mexendo. Eu acho que é mais rápido. Eu não sei qual o Cid e o Marcos realmente queiram. Mano, eu quero aprender Quantum-X e embora. Fazer lá mesmo. Tranquilo. Beleza. Tipo, onde eu... Que nem agora eu tô indo pro Elba, né? Uma favela daqui de São Paulo. Então, tipo... Os vizinhos lá me conhecem, então tá tranquilo, sabe?
Tá. Ah, legal. Tinha que ver como que vai ser registrado, né? Como vão ser registrados os testes de usabilidade. O que vocês preferem? Eu posso filmar, se quiser. Então, Eu acho. se ela Eu for fazer acho. teste de habilidade, tem um roteirozinho, entregar os cenários, aí você fala qual é o cenário para a pessoa, e aí tentar gravar a tela da pessoa, a pessoa mexendo e tal. E aí, é claro que depois que ela vai fazendo, depende de como vai ser o teste também, se você vai fazer um teste conversando com a pessoa ou não. Eu gosto do teste normal, tá? Sem conversa. Mas é realmente aplicar o teste em si, isso aí. Sim. Não é só o recrutamento. Tá. Então, eu acho que vale a pena fazer presencial, com a Mayara tendo essa possibilidade, mas como tem muita gente que se disponibiliza, vale a pena também fazer a prototipação no ControlX e fazer ele remotamente. E assim a gente consegue até fazer com mais pessoas do que o normal, que eu acho que da última vez foram 5. Pode ser. Divide, tipo assim, divide para uma galera presencial, pelo Quant, entendeu? Tipo assim, 2 pessoas presencial, 2 pelo Quant, e assim vai. Massa. Põe a máscara. Então seria isso. Daí definir os cenários e perguntas, a gente teria que fazer uma próxima reunião, né? Para, enfim. Essa atividade que a gente deu aí, que a gente fez, foi somente para trazer ideias, tá? Porque eu vi que ainda estava um pouco confuso. E, vamos fazer um brainstorm de ideias aqui, de perguntas que podem ser feitas e mapear algumas coisas. Tá? Certo. Mas aí vocês olham, tipo, tem essas coisas aqui que a gente acha que é mais importante para ser testado. Realmente aí disputam entre times. Tá, legal. Bom, a gente pode ir vendo no grupo e tal, e combinando a melhor data possível para que o máximo de pessoas possa participar, né, da definição dos cenários, perguntas, porque é bem importante, né, tipo... É o principal. Sim. Mas a gente pode ir falando lá no grupo, ou se vocês tiverem uma data melhor... Não entendi. O que é o principal? É o cenário. Os cenários, as perguntas. Tá. Beleza. O roteirinho e tal. Entendi. A gente pode ir falando no grupo, se não tiver uma data agora. Gente, como a gente estava dividindo o time, eu me disponibilizo para ficar na etapa de cenário e também nas outras etapas sem problema. Mas se eu puder ficar em cenário, eu gostaria. Massa, eu também gostaria de ficar. Eu estou anotando aqui e aí eu já mando no grupo. Dá para conversar legal. No grupo da LGPD, dá para conversar. Tipo, gente, às vezes nem precisa tanto de reuniões, tá? Às vezes acho que esse cenário aqui é legal, tarará, por isso, por aquilo. E aí, sei lá, se precisar de uma reunião, a gente faz a reunião. O WhatsApp facilita para isso, né? Ir trocando ali. Demais. Eu também. Eu sou a favor. No nosso da gamificação, a gente montou o sítio, a gente validou e depois jogamos no Zap para o pessoal contribuir, corrigir. A gente teve uma reunião que já chegou com alguns cenários prontos e a gente meio que discutiu sobre, né? É legal isso também, até pela disponibilidade de todo mundo, né? Berna, como você e o MV já tem mais experiência, além do time de cenário, de protótipo, de recrutamento, de aplicar o teste, teria mais alguma sugestão? Eu acho que não. Não. Tem que, se não for no presencial, é bom ter os observadores também, né? Se for gravado. Aí é bom ir sempre 2 em cada, pelo menos 2, né? 2 ou 3. Isso, você tem que ter a pessoa que vai fazer a entrevista e a pessoa que vai ficar observando, anotando ali tudo que está sendo feito. Né? É claro que no caso da Mayara, ela vai estar lá presencialmente, é difícil, né? Então, a gente vai fazer o trabalho do observador. Tá, ok. Legal. Bom, a gente pode ir falando e combinando certinho, enfim, próximas datas e tudo mais. Se alguém não estiver disponível, a gente faz e coloca um resumo ali, tipo, coloca o link onde está documentado, pra dar uma olhada. Tem mais uma tarefa. Sobre as conversas, como é que você vai falar com a pessoa e por aí vai. Tem um template dentro do Notion, tá?
Normalmente, o que a gente utilizava como base de se apresentar, conversar, falar quanto tempo vai durar, mais ou menos, explicar para a pessoa. Meio que a gente montava esse roteiro inteiro, tá? Eu estava vendo hoje. Tem o roteiro inteiro já, né? Isso, o roteiro inteiro. Aí é só transformar ele para a realidade desse teste. É legal. E esse roteiro é super legal, super importante, porque a gente usou nas entrevistas também da LGPD e ele te deixa segura. Alguma dúvida, galera? Eu tenho uma página lá no Notion para o teste de LGPD. Aí, todas as informações, esse roteiro também, concentrar tudo lá, que eu acho que é bacana. Colocar o link do protótipo também, quando estiver pronto. Concentrar todas as informações lá no Notion, nessa página. É legal. Ótimo. Quem tiver sem acesso, acho que tem um link lá no grupo, tá? WhatsApp, mas se a pessoa entrar e tiver sem acesso de editor, me manda um e-mail. Aí eu faço o convite. Legal. Tem algum assunto pessoal que alguém esteja precisando de alguma mentoria? Diga aí. Se não, eu tô, sei lá, eu só queria compartilhar, acho que eu tô um pouco chateada com as empresas, com a visão de algumas empresas, com alguns recrutadores também. Tá difícil para mim, galera. Compartilhe mais, seja mais profunda. Seja boazinha com os recrutadores, tadinhos. Tem muita empresa ainda com visão muito antiquada. Tem muita empresa que acha que UX é UI ainda. Então, eu participei de todas as etapas de uma entrevista, todas. Aí na última, praticamente, tipo, me deram um feedback nada a ver, sabe? Eu anotei aqui, depois eu passo para vocês. Mas agora não vou conseguir passar. Enfim. Hoje eu fiz uma entrevista, amanhã eu tenho mais 2 entrevistas. Se eu não passar em alguma, galera, o problema sou eu. Não é possível. Não. Ó, depois que tu começou a treinar o pitch pessoal, melhorou? Muito. Nossa. 90%, assim. Melhorou demais. Vai dar certo. É normal. Eu fiquei 1 ano aí na luta, pô. Fica aí, ó. Qualquer coisa, mas se você topar um dia, a gente faz uma entrevista contigo aqui. E aí a gente te fala o que é que você pode estar errando, o que é que você pode estar acertando. Sim, pode ser. Não, gente, porque eu não posso esperar muito, não. As crianças estão pedindo leite. Beleza. Então, é uma situação complicada, mas às vezes é tempo, né? Cada caso é um caso. Eu só compartilhei o meu porque eu já tinha pensado em desistir, não foi só uma vez, sabe? Tanto não em entrevista que eu tomei, mas me mantive forte e o dia chegou. Mas a realidade minha é diferente da sua, o que você falou, é mais a necessidade, né? Eu tive o tempo de parar e estudar. Sim, exatamente. Às vezes não é nem... Obrigada. Tem muito puxão de orelha no Alcides querendo parar. Até que ninguém... o MV foi culpado ainda, não desiste. Até que ninguém chegou na última etapa da entrevista de uma multinacional e ele, mano, eu não passei, eu vou desistir. Mano, chegou na última etapa de uma multinacional, pô, que tu tá desistindo? Sim, exatamente. Não, eu não sou de desistir fácil, não. Eu vou até o final do bagulho, sabe? Mas é punk, velho. O bagulho é louco. Sim. Mas tá bom, né? Vamos que vamos. Não pode parar. É isso aí. Bola pra frente. Segue o jogo. Obrigada pela troca, viu, gente? Deixa eu ir, porque tá tarde já e é nóis. É nóis. Falou. Se alguém não tiver mais nada, simbora. Tinha uma notícia boa aí também, né? Mas já eu quis compartilhar. Diga aí. Quero ouvir. Quem? Não, Ué, até fiquei. A pessoa não quis compartilhar, não serei eu que vou compartilhar, não. Quem que é a notícia? Ué, gente, boiei agora. Também. Hoje eu quis desistir, eu fiquei desesperada. É essa a notícia, Alcides? Tudo a seu tempo. Aprendizado de hoje, tudo a seu tempo. Ele canta jogada, mas não faz. Bora.
Vamos embora, gente. Bora. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada a todo mundo pela atenção. Tchau, galera. Boa noite. Então, parabéns aí a todo mundo. Valeu. Ô, Lorenzo. Você já Precisando, é só chamar no WhatsApp. Valeu. Boa noite, pessoal. Boa noite, um abraço. Papai pegou a cachorro criança. moleque, viu?